pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa 8ª aula de Planejamento Financeiro Pessoal, onde a gente vai conversar sobre gestão de dívidas. Só recapitulando, até agora a gente viu ali principalmente os componentes de gestão financeira. Então, apresentei, além do orçamento, algumas outras ferramentas que podem ser utilizadas para você identificar como anda sua situação financeira atual e depois, a partir daí, fazer as escolhas do que fazer. Então, por exemplo, caso você seja uma pessoa endividada, você vai ter que partir para a gestão de dívidas, mas se você for uma pessoa superavitária, você pode partir aí para investimentos e para sua reserva de emergência. Além disso, eu mostrei também diferentes tipos de crédito que estão disponíveis no mercado e, claro, também falamos um pouquinho ali de questão de taxa de juros, que o importante é observar o custo efetivo total da dívida e não somente a taxa de juros, e que isso pode fazer diferença na hora de você adquirir uma dívida. Falamos também de financiamento, a principal diferença entre price e saque e quando ela é mais indicada para você. Vamos falar agora um pouquinho então sobre gestão de dívidas. Conforme eu mencionei para vocês, ter uma dívida não é necessariamente ruim, porque é ela que permite que a gente faça um acúmulo de patrimônio. No entanto, obviamente, para a gente adquirir qualquer dívida, seja um financiamento de uma casa, um financiamento de um carro, ou até a aquisição de créditos menores e que estão disponíveis mais facilmente, como é o caso dos créditos disponíveis ao consumidor, que você utiliza aí para comprar eletrodomésticos, ou ainda até o próprio cartão de crédito, é ideal que a gente tenha um planejamento. Então, aqui eu coloquei alguns pontos que são essenciais da gente se observar, da gente se perguntar na hora de tomar uma dívida, na hora de também utilizar o cartão de crédito. E a principal delas é a capacidade e a necessidade de aquisição dessa dívida, de aquisição desse crédito. Então, é importante que na hora que você vá negociar um crédito com a instituição financeira, você esteja atento à sua capacidade de pagamento durante os próximos meses, das prestações, das parcelas que vão vir. Então, por isso é tão importante a gente ter o orçamento atualizado. Ali no orçamento, você pode colocar uma das categorias que eu tinha mencionado para vocês, como parcelamento da dívida tal, ou até cartão de crédito. E aí, conforme você for gastando, você vai colocando ali naquela planilha. Então, você vai conseguir observar a sua capacidade de pagamento para a aquisição de um crédito. Então, esse é o primeiro ponto, ele é essencial. Caso você adquira uma dívida que seja maior do que a sua capacidade, você não vai conseguir pagar, vai ter aí a aquisição de uma dívida que vão incidir juros ainda maiores, e aí isso pode se tornar uma bola de neve. Então, o primeiro ponto a se analisar é a capacidade. Depois, olhei meu orçamento, vi que eu tenho capacidade para adquirir esse crédito. O importante é analisar a necessidade. Será que eu realmente preciso disso? Então, hoje, com o crédito disponível de maneira fácil, muitas vezes a gente acaba consumindo aí coisas que não necessariamente a gente tenha real necessidade. A gente acaba consumindo muito mais por uma sensação de conforto, uma sensação de prazer, ou até mesmo questões da moda, porque todo mundo tem, eu também preciso. Mas olha aí uma análise um pouco mais a fundo sobre a real necessidade de aquisição desse crédito. Lembrando que isso vai ali consumir uma parcela da sua renda todos os meses. Então, às vezes, também vale a pena a gente ter em mente, se não é melhor a gente guardar esse dinheiro todo mês, juntar e a gente precisa, o valor que a gente precisa, e aí sim ir lá e consumir aquele eletrodoméstico, por exemplo. Então, se a gente consegue esperar, se é uma necessidade, às vezes tem isso, é necessário, mas não preciso para agora, posso esperar. Então, vale a pena a gente também ir juntando um pouquinho esse dinheiro a cada mês. Então, esse seria o segundo ponto. Depois, é escolher o instrumento certo para você. Conforme a gente mencionou na aula de crédito, existe uma série de opções disponíveis no mercado, então você tem que escolher um instrumento certo para você, que é aquele mais adequado ao crédito que você precisa, para a finalidade do crédito que você precisa. Junto com isso, vem a negociação e pesquisa de taxas. Eu mencionei, naquele exemplo, então, que a gente deve olhar principalmente o custo efetivo total e não somente a taxa de juros, e aí isso pode ter variação de uma instituição financeira para outra. Eu posso ter uma instituição financeira com uma taxa de juros menor, mas que o custo total efetivo da dívida é maior, então vale fazer essa pesquisa e vale também negociar. Muitas vezes aqui nessa negociação é importante que você até leve o seu
orçamento, você mostre, né, para a pessoa que te atende, seja no banco, seja na instituição financeira, qual a sua capacidade de pagar, e aí juntos vocês podem muitas vezes chegar ali num acordo favorável para as duas partes. Aqui uma dica importante, sempre opte por prestações fixas na hora que você for retirar, pegar aí uma dívida, pegar algum crédito. Isso porque a prestação fixa, ela nos dá mais previsibilidade à frente e a gente, por exemplo, vamos pegar um crédito para 12 meses, que a gente vai pagar essas prestações em 12 meses, a gente já consegue colocar ali no nosso orçamento que nos próximos 12 meses a nossa renda vai estar comprometida com aquele valor ali de prestação. Então, sempre prefira prestações fixas. Alguns instrumentos trazem prestações variáveis, então é importante que você se atente a isso também. E claro, não é porque eu tirei a dívida, fiz meu orçamento, fui lá, peguei, consegui o crédito que eu precisava para comprar o meu eletrodoméstico, ou algum outro objeto, e agora eu não preciso mais olhar para o meu orçamento. A gente sabe que isso não é verdade, a gente tem que continuar tendo controle ali do orçamento, até porque, como eu mencionei, imprevistos acontecem, às vezes vamos precisar gastar mais em outras categorias, e aí a gente tem que fazer esse acompanhamento para não deixar de pagar estas prestações. Conforme eu mencionei, as taxas de juros, o custo efetivo da dívida no mercado, ele é muito alto, e caso você deixe de pagar uma prestação, nos meses seguintes você pode se ver envolto em uma bola de neve que vai piorar a sua situação financeira. Então é importante manter este controle, mesmo depois de adquirir o crédito. Por fim, pense aí se você não consegue uma liquidação antecipada das suas dívidas, principalmente na época de final de ano, o pessoal recebe aí 13º, um dinheiro a mais que entra na conta, tem o pessoal também que recebe bônus, então sempre que possível analise essas entradas extras de receitas para liquidar antecipadamente as suas dívidas. Isso acaba liberando aí espaço no orçamento, a gente não fica pagando aqueles juros todo mês e até permite aí muitas vezes que a gente tenha um dinheiro a mais no final do mês, liquidando essas prestações, e aí a gente consiga dar os nossos investimentos mensais. Então, esse ponto é bastante importante. Aproveite as entradas de dinheiro não para sair comprando novas coisas, mas para, então, liquidar antecipadamente essas dívidas que você adquiriu. Então, esses são aí os principais pontos para a gente adquirir uma dívida de maneira consciente. E agora vamos falar um pouquinho de cartão de crédito, que acaba pegando aí muitas pessoas. As pessoas normalmente utilizam o cartão de crédito como a renda extra que está disponível ali todo mês, mas a gente sabe que isso é bastante perigoso. Se vocês lembrarem lá na aula que eu falei sobre crédito, diferentes tipos de crédito, o uso do cartão de crédito, né, ou cartão de crédito em si, ele tem umas das taxas de juros mais altas do mercado, e por isso deixar de pagar a fatura de cartão de crédito acaba sendo complicado, você vai se ver envolto em uma bola de neve. Então é importante a gente usar o cartão de crédito de maneira consciente. A primeira dica eu já falei, é pagar a fatura em dia e sempre que possível não parcelar a fatura, porque como eu falei, os juros são muito elevados. Além disso, caso você tenha dependentes que utilizem cartão de crédito e você tenha um orçamento único para essa família, é importante que você também controle o cartão de crédito desses dependentes e sempre que possível, o importante é que você tenha um único cartão, no máximo 2 cartões de crédito, porque fica mais fácil a gente ter o controle de quanto a gente já utilizou. Também é importante, né, a gente negociar a anuidade. Então, aqui, né, com escolha de cartão de crédito, muito me perguntam, Duda, qual é o cartão mais indicado para mim? A gente não tem uma resposta certa. Tem cartões que têm algumas anuidades um pouco mais altas, mas oferecem alguns benefícios que são muito utilizados pelos seus clientes. Então, tudo vai depender aí da sua maneira de viver e do que é mais benéfico para você. Tem gente que viaja bastante, então um cartão que tem uma anuidade um pouco mais alta, mas que entrega ali um programa de milhas que tem um benefício, pode ser melhor, mas isso pode não servir para outra pessoa, então vai depender muito de caso a caso, né? Mas tente negociar aí a sua anuidade e, como vão ter menos cartões, escolha aqueles que trazem mais benefícios para você. Por fim, caso você tenha problema com cartão de crédito, é melhor deixar o cartão de crédito em casa, tirar os aplicativos de banco do celular e aí, sempre que possível, opte por utilizar dinheiro. Aqui, né, é bem importante a gente falar um pouquinho de psicologia econômica. Quando a gente sente a dor do dinheiro indo embora, a gente gasta muito menos. E esse é um problema que a gente tem atualmente, né? As tecnologias, elas evoluíram. Hoje a gente já consegue passar o cartão de crédito ali
com o próprio relógio ou só encostando o celular na maquininha. Então, o dinheiro vai embora muito mais facilmente da nossa conta e a gente nem percebe, a gente não tem aquela dor de estar vendo o dinheiro ir embora. Então, o que especialistas recomendam de psicologia econômica, planejadores financeiros, é que em muitos casos o ideal é você voltar a utilizar o dinheiro que a gente utilizava anteriormente. Isso porque você vai sentir essa dor do dinheiro indo embora da sua carteira e a tendência é você gastar muito menos. Então, aqui, quando a gente fala, né, de orçamento, a gente que precisa reduzir as despesas, muitas vezes, né, se fazem envelopes com gastos semanais, e aí você sabe que durante a semana você pode gastar aquele valor, e aí você vai sentir o dinheiro ir embora, você vê ali que quarta-feira, gastei mais do que deveria, tem pouco dinheiro no envelope, e aí assim você acaba se controlando melhor, porque você tem esse sentimento de perda. Então, caso esse seja uma dos seus problemas, das suas dores aí em casa, vale deixar o cartão em casa, excluir o aplicativo e voltar a usar o dinheiro. E, por fim, estabelecer limites. A gente tem, né, na teoria, que 15% do salário somente deve ser gasto com o uso de cartão de crédito, mas isso depende do quanto você gasta em outras categorias. Então, 15% do salário, caso você tenha esse valor disponível para usar no mês que vem, né? Senão muita gente acaba entrando naquela bola de neve, gasta com cartão de crédito esse mês, aí mês seguinte usa toda a renda para pagar a parcela do cartão de crédito, usa o cartão de crédito de novo, e aí a gente também entra em uma situação um pouco complicada. Então, estabeleça limites de acordo com o seu estilo de vida, de acordo com a sua necessidade e principalmente com a sua capacidade. Se você já estiver endividado, o que fazer? Essa é uma pergunta que muita gente faz. E o ideal é que você comece aí, então, listando todas as suas dívidas em uma tabela, como essa tabela aqui que eu coloquei abaixo. Então, colocando ali o nome da dívida, qual é o saldo do devedor atual, quanto custa essa prestação mensal, quanto tempo falta para terminar essa dívida, qual a taxa de juros e se você está pagando ela ou não. Então, aqui o interessante é que você ordene aqui essas dívidas com a taxa de juros em ordem decrescente, então da maior para o menor. E aí lembrem, né, que como a gente usa normalmente taxa de juros, mas é importante você olhar o custo efetivo total da dívida. Eu coloquei taxa de juros porque é o que a gente acaba falando no dia a dia, mas lembre que não é o termo correto. E aí, ordenando dessas dívidas em ordem decrescente, você vai ter ali qual que você está pagando um juros maior, e o ideal é que você comece pagando essas dívidas que têm taxa de juros mais altas, porque no longo prazo elas que vão ter uma escalabilidade maior e podem virar uma bola de neve. Então, se é possível, comece pagando essas que possuem, né, uma taxa de juros, um custo total maior. Mas é claro, isso também vai depender muito de caso a caso. De repente, você tem ali já na mão o dinheiro todo para arcar com uma dívida menor e aí consegue finalizar toda aquela dívida. Então, é bem importante que seja analisado caso a caso, mas esse é o modelo de tabelinha, que é aí a primeira dica para você conseguir aí olhar todas as suas dívidas e decidir que caminho tomar, que decisão tomar. E lembrem-se, né, a gente também tem vários programas do governo que estão disponíveis, várias instituições que também estão disponíveis para te ajudar nesse processo. A gente tem ali o Serasa Limpa Nome, que pode ajudar, os PROCONs também acabam ajudando os superendividados, tem vários PROCONs que têm programas para superendividados, e aí você vai lá, mostra a sua situação, mostra que você tem dívidas, mostra que você tem um orçamento, e eles podem te ajudar a criar um plano para você arcar com essas dívidas, e eles fazem negociações diretamente com as instituições financeiras. Então, fica a dica, caso seja a sua situação atual, vale a pena buscar ajuda, porque eles têm diversas ferramentas que podem te auxiliar. Bom, pessoal, na aula de hoje era isso. Na próxima aula a gente vai falar, então, um pouquinho sobre início de investimentos. Eu já mencionei, né, que o importante é que a gente comece pela reserva de emergência, mas quem já tem essa reserva de emergência, a gente também vai conversar um pouquinho onde deve investir. Vejo vocês na próxima aula.